Em São Paulo, por ampla maioria, a Câmara Municipal aprovou a revisão do Plano Diretor, um projeto que busca mudar o uso dos espaços públicos e privados na cidade. A reportagem é de David de Tarso. Foram 44 votos a favor e 11 contra a revisão do plano diretor da maior cidade do país. Entre as principais mudanças está a alteração nos eixos próximos ao transporte público. Antes, os prédios mais altos podiam ser construídos num raio de até 600 metros das estações de trem e metrô. O texto substitutivo aprovado em segunda discussão na Câmara amplia esse raio para 700 metros. Quanto aos pontos de ônibus, hoje prédios com mais andares podem ser construídos num raio de até 300 metros dos pontos. Na revisão, esse raio foi ampliado para 400 metros. Outro ponto trazido pelo texto substitutivo é o aumento do coeficiente de construção nos miolos de bairros, que são as áreas fora dos eixos de estruturação, normalmente locais residenciais com prevalência de casas. Atualmente, as construtoras podem fazer prédios com área útil 2 vezes maior que a área do terreno. Após a sanção, amplia-se o coeficiente para 3 vezes o tamanho do terreno. Outra mudança na revisão do plano diretor é quanto ao Fundo de Desenvolvimento Urbano, o Fundurb. Normalmente, aquelas construtoras que querem fazer prédios com diversos andares têm que pagar uma espécie de outorga onerosa, ou até mesmo as multas geradas a elas. Agora, esses recursos terão uma nova destinação. O ponto gerou divergência até na oposição, que ficou dividida. A vereadora Silvia Ferraro, do PSOL, diz que a destinação do fundo é um dos pontos negativos da proposta. Está sendo permitido que a cada 60 metros quadrados tenha uma vaga de garagem. Então, apartamentos de alto padrão com 200 metros, por exemplo, vai poder ter 3 vagas de garagem e assim por diante. Então, perto do metrô, por que uma pessoa que tem 4 carros precisa morar perto do metrô? O Fundurb tem que ser exclusivo para moradia popular, regularização fundiária e criação de parques. Já o presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, Milton Leite, afirma que o novo plano diretor trará avanços significativos à maior cidade do país. Porque na proposta que nós ouvimos, significa dizer que a marginal, naquele ponto que não tem faixa de descontinuidade e desaceleração, passa a ter. Uma parte será porque não há sequer acostamento. É um trecho de perigo. Então nós podemos melhorar o traçado viário naquele ponto, mantido o parque. Com a aprovação das emendas, uma comissão vai avaliar a redação final do texto na própria Câmara. Mais uma audiência ordinária será realizada e só depois disso, o novo plano diretor seguirá para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. E para a gente entender o que muda com esse novo plano, a gente vai conversar agora ao vivo com a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, Viviane Rubio. Muito bom dia, aliás, boa tarde para a senhora. Obrigada já pela gentileza de nos atender neste dia. Boa tarde, Soraya. Agradeço o convite. É sempre importante debater os destinos da cidade, né, com a população, para que todo mundo fique por dentro do que está acontecendo. Bom, professora, a princípio a tendência é que nos próximos anos São Paulo fique cada vez mais verticalizado, né? A gente pode dizer que a maior cidade do país vai ter mais trânsito, mais prédio, menos árvores. Seriam essas as principais consequências dessas mudanças? Essas são as principais, mas tem uma que é mais importante do que todas, é que o Plano Diretor de 2014, ele estabelecia, um dos objetivos era criar o equilíbrio do uso e ocupação do solo, ou seja, para as várias classes sociais, para as várias faixas de renda, né? E o que é a nossa preocupação agora é que com essa alteração, né, dos raios e do coeficiente de aproveitamento, ou seja, da quantidade de área construída que vai poder se produzir na cidade, é que esses edifícios não sejam destinados para quem mais precisa estar próximo dos equipamentos de transporte público, né? Então, a gente vai ter, como a própria vereadora colocou, famílias com uma renda maior, né, porque possivelmente tenham mais veículos morando perto dos equipamentos de transporte público, que seria uma contradição. Isso é a nossa maior preocupação. Outro impacto também, na sua visão, professora, seria a paisagem dos bairros?
Com certeza. A gente, durante muitos anos, a preocupação da verticalização na cidade era justamente o conforto ambiental, ou seja, você ter ventilação e iluminação, né, naturais, então sol, vento, né, e essa troca de temperatura trazendo mais saúde para a cidade. Com a excessiva verticalização, sem observar as larguras das vias, por exemplo, né, havia uma proporção que se estabelecia entre a altura dos edifícios e a largura das vias que hoje não está sendo observada. Então, vocês têm edifícios de 20, 30 andares em ruas de 5, 6 metros de largura, ou seja, você vai produzir mais sombra. Então, os edifícios que estão de frente desses edifícios mais altos vão perder a insolação natural. Né? Então, você tem... e aí você não tem a questão do uso do espaço público também, né? Porque você verticaliza, você transforma esse espaço todo em condomínios, né? Com muros e grades, enfim, a gente já tem visto isso na cidade, o que vai trazer, inclusive, mais insegurança, né? Porque uma rua vazia é uma rua mais insegura, né? Então, a gente já vê isso em alguns bairros, por exemplo, no Tatuapé, você já vê a produção, aqui mesmo onde eu vivo, que é no Ipiranga, você já vê os edifícios sendo produzidos e já fazendo sombra nos edifícios de frente ou nas próprias áreas públicas, né? A gente tem uma série de praças que vão perder a iluminação natural. E trazer esses edifícios altos para os miolos dos bairros, né? Ou seja, trazer essas mudanças acabariam gerando problemas que ainda não são resolvidos, né? Agravar Exatamente. outros problemas, né? Exatamente, a infraestrutura viária, por exemplo, né? Você tem bairros mais antigos, você tem as vias mais estreitas, então você vai trazer mais trânsito, porque imagina 3, 4 vagas na garagem, né? Um apartamento de 180 metros vai poder ter 3 vagas na garagem. São 3 veículos, né? A cada unidade, 3 veículos a mais. Então, você vai trazer sobrecarga nesse sistema viário, além da sobrecarga na infraestrutura urbana, né? Na rede de saneamento, né? Água, esgoto, energia elétrica, que vai acabar gerando, a gente já tem hoje, né, as quedas de energia intermitentes que acontecem nos bairros, né, e você tira 1, 2, 3 casas, que serão 3 famílias e coloca 20, 30 famílias, né, você multiplica isso por 4, são 120 pessoas, enfim, isso vai trazer mais população. É lógico que a gente tem que pensar que a cidade tem que avançar, tem que se expandir, tem que ser modernizada, mas tem que ter muito cuidado com isso, né, porque você não vai poder alargar a rua, né, em todos os lugares que você vai colocar os edifícios mais altos. Então, esse impacto é bem preocupante. Na sua visão, professora, para esse adensamento funcionar na prática, seria necessário vir atrelado a outras melhorias? E se sim, quais seriam elas? O que a gente imaginou, né, quando a gente viu a aprovação do plano em 2014, é que a implantação dos equipamentos públicos ia se estender para todas as regiões da cidade, né, não só para as áreas centrais e mais estruturadas, né, esses bairros mais antigos que têm toda a infraestrutura, transporte, etc., equipamentos, mas que se expandisse ao longo, né, para toda a cidade, né, porque a cidade, São Paulo tem quase 13 milhões de habitantes, né, e aí a gente imagina que nas periferias, né, que a gente tem nas áreas mais afastadas do centro, que a gente teria também essa produção de equipamentos. O que vai acontecer é que a gente vai ter uma hipervalorização dessas áreas mais estruturadas, né? E esses recursos talvez não cheguem, né, às áreas mais distantes do centro estruturado da cidade. Então, a gente vai continuar, a gente vai reforçar a desigualdade social, a desigualdade de ocupação e uso do solo. E essa hipervalorização que a senhora comentou pode tornar os prédios mais caros? Com certeza, porque quando você faz o cálculo do valor de um imóvel, você tem sempre o valor agregado, né, que o mercado imobiliário aponta, que é a localização, as vistas,
próximo de equipamentos públicos de saúde, de educação, de lazer, de cultura. Então, essas áreas, o que vai acontecer é que essas áreas vão ficar cada vez mais valorizadas e quem vivia nessas áreas não vai poder continuar vivendo. Vai ter que se afastar, porque o valor dos imóveis que é pago, né, na hora da compra do imóvel, para possibilitar a construção de edifícios, imagina que esses edifícios você precisa comprar 4, 5 casas, né? Essas famílias que vendem seus imóveis não conseguem, primeiro, não conseguem achar o mesmo imóvel com as mesmas características no mesmo lugar, porque a cidade está se transformando. E aí, quando consegue um imóvel, vai conseguir um imóvel mais distante, e aí, se conseguir comprar um apartamento no mesmo edifício, no mesmo lugar da sua casa, o que vai acabar acontecendo é que o custo de vida naquela região vai ficar mais caro. Quer dizer, o pãozinho vai ficar mais caro, o leite vai ficar mais caro, o café vai ficar mais caro, que isso é uma coisa que é uma consequência natural que a gente observa ao longo dos anos. Professora Viviane, eu vou trazer para essa conversa o nosso comentarista Marcelo Soano, ele também vai te fazer algumas perguntas sobre este tema. Professora, boa tarde, é uma grande honra poder conversar com a senhora. A senhora já falou parte daquilo que me angustia enquanto cidadão, mas eu vou tentar, de alguma maneira, trazer 1 ou 2 pontos dentro de uma pergunta e verificar uma construção de cenário. A primeira delas, a senhora foi muito clara. Uma das coisas que nos angustia é quando nós vemos a quantidade de prédios que estão sendo construídos em ruas que não suportam, como se não tivesse ocorrido um estudo específico para aquele ambiente. Como a senhora disse, saem 5 casas com 4 famílias, 6 famílias e coloca 2.000 pessoas naquele prédio com carros num local que não comporta. A pergunta a primeira delas, ou o primeiro ponto da pergunta, qual é o teto para o esgotamento? Em que momento a senhora pode imaginar um cenário em que haverá o esgotamento? Porque nós sabemos que isso terá um esgotamento, seja no saneamento. Eu não vejo, particularmente como cidadão, que quando estão subindo os prédios estão automaticamente sendo feitos os consertos ou as adequações para o sistema de esgoto. Esse é o primeiro ponto que a gente não percebe enquanto cidadão. Isso vai ter um teto, vai esgotar, é fato. Além disso, o trânsito. A senhora consegue imaginar onde que nós poderemos verificar o ponto crítico? Outra questão que eu gostaria de levantar para a senhora, se isso estaria dentro do plano diretor ou se estaria a reboque de uma legislação. A senhora foi muito clara e disse que os comércios estão sendo substituídos por prédios de moradia. O que a gente vê, aqueles comércios que ali estão, eles vão embora porque eles não têm para outro lugar para ir. Ora, existe a possibilidade de se trabalhar para que os comércios sejam preservados à medida em que se constrói os prédios de moradia, para que embaixo, no solo, ao longo das ruas, se preserve, porque aquilo são empregos que estão sendo preservados. Esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto, como falou, está subindo a verticalização, aumenta os preços, aumenta os custos, mas o que se observa é a mesma lógica de manter os empregos ou manter tudo no centro expandido. Eu lembro que em 2020 havia um projeto de governo que foi feito pelo André Matarazzo com a professora Daniela Alves, em que eles previam a distribuição dos empregos pela cidade para retirar do centro expandido, porque o que nós estamos vendo é a mesma concentração verticaliza no centro, não resolve o problema, encarece, só traz mais problemas futuros. E aí, a pergunta final, o que a senhora verificaria de como fazer esse plano diretor, que ao invés de hipertrofiar o centro, se espalhe pela cidade? Como a senhora falou, havia uma proposta de regionalização. Onde que estão as falhas? São 3 falhas, que de certa forma eu perguntei para a senhora. Então, eu vou tentar ser o mais clara possível. O que eu enxergo como primeiro efeito, né? É lógico que as tubulações de água, esgoto, estão todas enterradas e a gente não consegue observar de primeira. Mas um primeiro impacto seria na drenagem urbana, né? O que é a drenagem urbana? É o escoamento de água. A gente já, da água da chuva, né? A gente já tem observado nas épocas de chuva intensa, nos alagamentos que ocorrem nas cidades, apesar de todos os dispositivos de drenagem que estão sendo construídos, como os piscinões, né, a ampliação da rede de drenagem, a gente já observa uma sobrecarga. Então, o que vai acontecer? Quanto mais você impermeabiliza a cidade, ou seja, onde eu tinha um telhadinho, eu vou ter um prédio, essa água vai escoar pelo prédio, vai espalhar,
e vai entrar na rede de drenagem urbana pública, né? O que tem ocorrido é que o destino final qual é? É o rio, são os rios da cidade. Alguns abertos e alguns tamponados. Essa água chega no limite máximo e ela retorna, trazendo as inundações, as enchentes, né? Que aí, nossa consequência, os alagamentos das ruas. Então, essa é o primeiro impacto que eu enxergo, né? Porque você tem cada vez mais impermeabilização, menos áreas verdes, né? Áreas permeáveis que vão absorver essa água da chuva, né? E com toda a questão da mudança climática, esse é o que eu imagino que eu consigo pensar no primeiro impacto. Depois você tem as quedas de energia constante que acontecem, né? A gente que mora, por exemplo, eu moro numa casa e a gente escuta os transformadores estourando, né? Faz aquele barulho enorme e o transformador estoura, porque em determinadas épocas do ano você tem um uso mais constante de equipamentos elétricos, como ar-condicionado, ventiladores, né? Então, esse é o segundo. Aí depois assim, na sequência de água e esgoto. Então, você precisa ter a ampliação da rede de chegada da água, que a gente chama rede de adução, que já tivemos algumas obras acontecendo, por exemplo, na Avenida Dom Pedro, primeiro, que é aqui na Vila Monumento, a ampliação da rede de adução, né? Então, ampliar as tubulações. Mas você tem a questão de onde eu estou puxando essa água? Das represas. A gente já teve a questão da crise hídrica em 2015. Então, é uma reação em cadeia, né, que a gente vai observar, né? Outra coisa é que você falou dos empregos, né? Então, assim, a gente tem um instrumento que veio do Plano Diretor 2014, que eram as fachadas ativas, que era os prédios que quisessem ocupar maior área construída teriam que deixar uma espécie de lojas na base dos prédios. A gente sabe que os pequenos comércios que tem na cidade não vão ter condições de pagar os aluguéis que vão ser cobrados para ocupar essas lojas, né? Então, que lojas vão vir? A gente já tem algumas aparecendo aí, né? As lojas de conveniência, que são muito comuns, que a gente vê espalhadas pelo bairro, né? E a gente não vai ter o comércio local, comércio de rua, que a gente estava acostumado, que vai jogar a gente ou para as ruas comerciais mais distantes ou para os shoppings e lugares que o custo vai ser mais elevado. E esses empregos que estavam sendo produzidos por esses comércios locais também vão diminuir, né? Uma outra coisa que você comentou comigo, acho que essa última responde, né? Que a coisa tanto o comércio como os empregos vão ser espalhados. A gente via no Plano Diretor 2014 objetivos claros e diretrizes para o equilíbrio do uso, né? E ocupação do solo na cidade como um todo, ou seja, a prefeitura, a partir de investimentos, de criação de equipamentos de saúde, de educação, né, e de cultura, por exemplo, poderia fazer um chamariz para as empresas se instalarem em áreas mais distantes, né, do centro expandido, e assim distribuindo empregos, fazendo inclusive com que a mobilidade na cidade ficasse um pouco mais equilibrada também, porque as pessoas não precisariam se deslocar todos os dias, né, por exemplo, 4 milhões de pessoas se deslocando da Zona Sul para a área do centro expandido para poder trabalhar. Então você teria essa mobilidade espalhada e assim a ideia do equilíbrio do uso e ocupação do solo. Espero ter sido claro. Foi sim, professora. Aliás, agradeço a sua participação aqui com a gente, conversando sobre essas mudanças do plano diretor. São muitos detalhes, muitos pontos polêmicos. A gente ficaria aqui a tarde inteira conversando e discutindo sobre esse assunto, mas novamente agradeço a sua participação aqui com a gente. Eu aqui agradeço o convite, que assim a gente pode distribuir essa informação e a população pode, assim, se sentir mais segura para participar desse processo de planejamento da cidade. Com certeza. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde para a senhora também.